Aí. Vamos lá, então, meninas. Vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar sobre lipídios, certo? Um importante constituinte aí da membrana plasmática. A primeira coisa aqui, em relação a nossos objetivos, nós vamos discutir sobre os diferentes tipos de lipídios e as suas características bioquímicas e conhecer as formas de classificação. Além disso, nós vamos falar sobre as funções dos lipídios, tanto dentro da célula, né, essas moléculas, quanto para o nosso organismo, tá? Vamos lá. Em relação à conceituação, os lipídios, eles são caracterizados como aqueles componentes que são insolúveis em água. Então, olha que interessante, diferentemente de proteínas que nós vimos anteriormente, né? Diferentemente de outras macromoléculas, o carboidrato, por exemplo, que é formado por sacarídeos, os lipídios, eles são caracterizados de acordo com a sua propriedade química. Então, lembra, né? Proteína, qual que é a conceituação de proteína? São macromoléculas compostas por aminoácidos. No caso dos lipídios, nós temos essa composição química de forma diversificada e a sua classificação se dá por essa insolubilidade em água, tá? Lembrem que os lipídios, então, né, por serem moléculas apolares, eles são insolúveis em água, mas eles são solúveis em solventes orgânicos, como é o caso do clorofórmio apolar. Então, essas substâncias apolares são capazes aí de degradar esses lipídios. Outros exemplos aí de solventes orgânicos que são apolares, além do clorofórmio, né? O álcool éter é uma substância apolar, né? Acetona é substância apolar também, então é capaz de dissolver, de solubilizar os lipídios. Como eu falei, então, não são consideradas moléculas poliméricas, né? E são agrupados da seguinte forma: os lipídios, eles são agrupados né? Eles compõem aí, são compostos por óleos, gorduras e ceras. Em relação à sua função, então aqui eu vou buscar trabalhar com vocês a diferenciação dos lipídios de acordo com as suas funções no organismo, tá bom? Em relação às suas funções, gordura e óleo tem a função o quê? Energética, de armazenamento de energia. Já os fosfolipídios, aonde a gente escutou esse termo? Fosfolipídio. Abre aí o microfone, fala para mim, que eu tô sozinha, tô sentindo falta de pessoas, preciso de comunicação. Vai lá, fosfolipídios, aonde a gente falou esse termo? Membrana plasmática. Perfeito, membrana plasmática. Vocês lembram da forma? Como que era o fosfolipídios? Eu cheguei até a desenhar lá no quadro para vocês. Tem aquela cabecinha, certo? De fosfato e a cauda, que seria aqui mais ou menos esse formato. Então, aquela dupla camada lipídica, né, da membrana plasmática, MP é membrana plasmática, não é Ministério Público, não. Aqui, MP é membrana plasmática. Essa dupla camada lipídica da membrana plasmática é formada por fosfolipídios ou fosfolípides. Esteróis. Esteróis, gente, são importantíssimos, né? Quando eu falo esteróis, um exemplo
de esterol, que é importantíssimo, é o colesterol, tá? Então, quando eu penso em fosfolípides e esteróis, eles são importantíssimos para manter a integridade da membrana plasmática. Então, lembra que a membrana plasmática, além dessa camada aqui, né, dupla de fosfolípides, as proteínas, etc., ela apresenta aqui esteróis, que são esses colesteróis, né? Aqui que conferem uma fluidez a essa membrana, tá? Esses esteróis aqui, ó. Tá bom? Além disso, gente, esses esteróis, eles são importantíssimos na síntese de hormônios. Então, olha só, muitas das vezes, né? Vamos lá, vamos conversar aqui. As pessoas, elas associam gordura com algo negativo, né? Porque nós temos toda aquela pressão por imagem, né? A cultura da magreza, aonde gordura estaria associado com um corpo assim que não é aceitado assim tão bem socialmente, né? Que inclusive a gente fala a tal da gordofobia, né? Que seria esse preconceito com pessoas gordas, enfim. Você tem, geralmente, né, no senso comum, as pessoas associam gordura com algo negativo, né? Gordura, lipídio, com algo negativo. Mas como tudo na vida, né, nós precisamos de quê? Equilíbrio. A falta do lipídio no nosso organismo pode causar sérios distúrbios. Então, nem em excesso, nem em falta. O excesso também causa uma série de problemas, né? Quais são os problemas aí que a gente sabe aí mais comuns associado a esse excesso de gordura? Fala aí para mim, quando a pessoa está com pessoas obesas ou que está com excesso de gordura, quais são os problemas aí no organismo? As disfunções? Colesterol alto? Colesterol alto, muito bom, né? E o colesterol alto geralmente está associado com qual tipo de problema? Obesidade. A obesidade e o que mais? Problema cardíaco, né? Geralmente as pessoas que têm colesterol alto têm hipertensão, têm risco ali de quê? Qual que é o risco grande? Infarto. Exatamente, perfeito, meninas, né? Então, o que nós precisamos de pensar? O excesso, uma dieta rica, eu não sei se vocês já ouviram aquele termo, ele é inadequado, mas é gordura no fígado, né? Que eles falam assim, gordura no fígado, ou o fígado tá gordo, associado muito com uma dieta desbalanceada, com consumo de álcool, né? Isso dá sérios problemas para o organismo, né? Dá sérios problemas, sim. A gente vai falar mais sobre isso. Quando esses hepatócitos, né? Então, nós temos aí alguns problemas associados aí, problemas hepáticos associados com esse excesso de gordura, né? Mas, vamos lá. Quando a gente, pensando na parte positiva, essa gordura no fígado, gente, esse termo aí é mais usado popularmente, tá? O termo adequado é esteatose, tá bom? Esteatose. Então, é bom a gente saber isso. Eu falei, citei a questão da gordura do fígado só porque é mais comum, né, popularmente falado, mas o termo adequado é esteatose. Então, a esteatose está associada com uma série de problemas ali naquele
o organismo. Algumas pessoas necessitam, inclusive, de transplante, etc., né? Vamos lá. Nós temos o seguinte, que os lipídios, pensando na sua importância, tá? Na sua importância para o nosso organismo. Nós temos alguns lipídios que atuam como cofatores enzimáticos. A gente já falou sobre isso. O que são cofatores enzimáticos? Me conta. Que ativam enzimas? Perfeito! São aquelas moléculas que ativam enzimas. São importantes no transporte de elétrons, tá? E a gente vai citar um pouquinho sobre isso na despolarização e na polarização da membrana, que é importantíssimo. Então, por exemplo, né, o impulso nervoso, todo mundo já ouviu falar, impulso nervoso, certo? É um tipo de descarga elétrica. E essa descarga elétrica, a transmissão dos impulsos nervosos, se dá a partir desse transporte aqui de elétrons. Então, você tem um processo aqui importante, os lipídios, eles atuam muito aqui nessa questão da transmissão dessas descargas eletroquímicas no nosso organismo. Algo fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Isolamento térmico. Então, imagina, aquela camada de gordura, né? Ela está associada também com o isolamento térmico. Pensa aí, um ursinho polar. Pensa num ursinho polar, tá? Um ursinho polar bem fofinho, bem rechonchudo, né? Cheio de bainha, porque ele tem aquela camada espessa de gordura. Deu até vontade de apertar um urso polar agora. Ele tem toda aquela fofurice ali, né? Toda aquela camada de gordura é importantíssimo no isolamento térmico, tá? Estão acompanhando, meninas? Sim? Sim. Algumas pessoas às vezes questionam o professor. Então, uma pessoa que é muito magra, né, comparado com uma pessoa que já é mais gordinha, né? A pessoa mais magra, ela sente mais frio? O que vocês acham? Imagina, uma pessoa gordinha, né? Vamos pensar os extremos. Uma pessoa bem magra e uma pessoa obesa. Você acha que a pessoa mais magra vai sentir mais frio e a obesa vai, né, vai sentir mais calor? Vocês acham que sim? Não? Geralmente a gente vê gordinho suando muito, não vê? Sim, não, talvez. Sim. Então, tá associado com essa camada de gordura, tá? Porque essa sensação de frio ou calor tá associado com o quê? Com a perda de energia, né? Então, imagina aqui, se você tem essa camadinha aqui, deixa eu fazer aqui uma camadinha de gordura. Você tem aqui essa camadinha de gordura aqui, ó, tá? Os adipócitos. Gente, os adipócitos, depois eu vou projetar aqui umas lâminas para vocês. Os adipócitos são tão fofinhos. Adipócitos, que são essas células de gordura, né? Elas dificultam essa troca aqui, né? De calor. Então, você tem aqui uma retenção maior daquela energia. Enquanto a pessoa mais magrinha, ela vai estar mais susceptível a essa perda, né? Essa perda aqui de calor, então vai sentir mais frio. Biossíntese de hormônios, então vamos lá. Fala aí um hormônio para mim. Pensa aí um hormônio. Quero ouvir a voz de vocês. Fala que eu te escuto. Fala um hormônio aí. Progesterona? Ótimo, progesterona, testosterona, tem vários hormônios, vários neurotransmissores que têm a composição aí
né, de lipídios, tem uma composição lipídica. Então, inclusive, para nossa sexualidade. Imagina, né, no caso dos homens, a testosterona está intimamente associada com essa questão da sexualidade, certo? A libido, etc. Uma pessoa que tenha baixa de testosterona porque está com um déficit lipídico, vai, né? Está com um déficit, está com uma falta de lipídio, então não tem aqui aquele produto para sintetizar esse hormônio sexual, vai sentir algumas disfunções, provavelmente, perda de libido, né? Pode causar até a perda ali da ereção, tá? Além disso, então vamos lá, lipídios são importantíssimos. Ativam enzimas, transportam elétrons, né? Então é importante para contração muscular, para transmissão de impulsos nervosos, isolamento térmico, biossíntese de hormônios e agentes emulsificantes. Meninas, o que seriam esses agentes emulsificantes? Alguém tem ideia? Agentes emulsificantes? Os agentes emulsificantes, quando eu falo emulsificar, tá? Eles são utilizados ali no nosso organismo durante a formação do bolo fecal, das fezes. Você tem esses agentes emulsificantes que irão auxiliar ali no processo de liberação dessas fezes, né? Ela fica ali mais fluida, tá? Mas ajuda, né? Falando aqui, falando assim de forma vulgar, ajuda a cagar, certo? O agente emulsificante vai, então, facilitar essa saída, o processo de defecação. É como se aquele bolo fecal ficasse ali com aquela camadinha ali de gordura que vai facilitar o ploft, a sua liberação, tá bom? Então, lipídios são importantíssimos, né? Para o nosso bem-estar. Vamos lá. Pensando aqui na questão química, vamos voltando aqui para a questão química, porque nossa disciplina aqui a gente fala sobre biologia celular, bioquímica e biologia molecular, né? A gente transita nessas três áreas. Falando aqui sobre a questão da sua composição. Eu vou separar aqui, eu vou dar um andamento na aula da seguinte forma. Primeiro, eu vou falar sobre esses lipídios que são utilizados para armazenamento de energia, tá bom? E depois eu vou falar sobre esses lipídios de membrana. E vou finalizar com colesterol. Só para vocês entenderem aqui qual que vai ser o andamento da nossa aula, tá? Vou falar primeiro, dividir por funções. Falar primeiro sobre o armazenamento energético e depois sobre esses lipídios de membrana. Em relação aos lipídios de armazenamento, gorduras e óleos, eles são derivados de ácidos graxos. Todo mundo já ouviu esse termo, ácido graxo? Já tinham ouvido? Já. Ácidos graxos e glicerol, né? Os triglicérides. Então, olha só, são derivados de ácidos graxos, tá? O que são ácidos graxos? Ácidos carboxílicos. A cadeia, o tamanho dessa cadeia pode variar de 4 a 36 carbonos. Então, preste atenção nisso, tá? Os lipídios são formados aqui por ácidos graxos e o seu tamanho da cadeia, o tamanho daquela molécula pode variar de 4 até 36 carbonos. Com isso, as suas propriedades físicas serão aí, então, influenciadas pelo tamanho dessa cadeia
e pelo grau de insaturação. Todo mundo já ouviu falar em gordura saturada e gordura insaturada, certo? Então, nós vamos falar melhor aqui o que seria esse grau de insaturação, tá? Primeiro, eu vou falar aqui sobre o comprimento da cadeia. Então, imagine a seguinte situação. Venha comigo. Eu vou mostrar aqui só os carbonos, tá? Eu tenho esse lipídio aqui, certo? Que ele é formado por 4... Opa, nossa, tá feinho aqui, porque com o mouse às vezes fica um pouquinho difícil, mas deixa eu dedicar aqui para ver se sai melhor. Peraí. Eu tenho esse lipídio aqui, que é formado por... Nossa, não, com o mouse é melhor mesmo. Eu tenho esse lipídio, que é formado por 4 carbonos, tá? 4 carbonos aqui. E eu tenho esse outro, que tem uma cadeia muito maior. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagine a seguinte situação. Você tem o lipídio aqui menor, que é esse lipídio A, e o lipídio B, que tem aqui uma cadeia maior. Imagina isso dentro do seu organismo. Tá imaginando? No nosso organismo, nós temos as lipases. O que seriam lipases? Quando tem esse sufixo ase aí, o que está associado? Com enzima, né? Protease, amilase, peptidase, tá? Quando tem esse ase, geralmente é o quê? Enzima. Lipase é enzima que degrada o quê? Lipídios. Nós temos aqui, então, as lipases no nosso organismo, certo? Essas lipases, elas vão fazer o quê? A digestão desse lipídio que foi ingerido, tá? Aí eu te pergunto, qual lipídio vai ser metabolizado de forma mais fácil pelo nosso organismo? O lipídio A ou o lipídio B? Qual lipídio vai ser metabolizado de forma mais fácil pelo nosso organismo? A ou B? O lipídio A. O lipídio A. Você vai precisar de menos energia para quebrar essas ligações, né? Enquanto a lipase aqui ela vai atuar em 3 pontos no lipídio A, no lipídio B, a quantidade de energia, o metabolismo aqui, né? A metabolização, a quebra, vai demandar uma maior quantidade de energia, além de um maior tempo. Com isso, se você tiver, a gente falou daquele caso, né, de gorduras que são acumuladas no nosso organismo, como esteatose, ou você tem um problema de colesterol alto, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou vai formar aquela pochetinha, né, aquela gordurinha abdominal que as mulheres detestam, né? Imagina, nesse caso, eu tenho a gordura A e a gordura B. Qual será mais facilmente acumulada no nosso organismo? B. A B, exatamente. Por quê? Para degradá-la, para metabolizar essa gordura, para que ela vire hormônio, etc., para que ela faça a composição ali
da membrana plasmática ou que se torne um agente emulsificante, vai ser muito mais difícil. Então, de acordo com o tamanho do comprimento da cadeia, você tem propriedades e comportamentos diferentes. Nesse caso, então, só voltando, lipídios com uma cadeia menor são mais facilmente metabolizados. Lipídios com cadeias maiores têm uma tendência de serem acumulados mais facilmente no nosso organismo, certo? Acompanharam, meninas? Sim! Ou não? Sim? Vamos lá, então. O que é grau de insaturação? Eu acho que vocês já estudaram isso lá no ensino médio. Então, quem estudou aí para o Enem recentemente vai lembrar o que é grau de insaturação. Grau de insaturação. Lembra da professora de química, química 2, que é química orgânica? O grau de insaturação, pessoal, está associado com o tipo de ligação naquela cadeia, tá? Então, vamos lá, eu vou utilizar estes mesmos exemplos aqui. Espera aí. Deixa eu tirar só aqui a lipase, tá? Vou tirar a lipase, sai lipase, que é esse azulzinho aqui. E vamos manter essas cadeias lipídicas. Vamos lá. Grau de insaturação está associado com a presença de ligações duplas, tá? Ou ainda triplas, né? Naquela cadeia. Então, olha só. Quando eu tenho opa. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu tenho uma ligação dupla ou tripla naquela cadeia, tá? Eu falo que aquela cadeia de ácidos graxos está o quê? Insaturada. Cadeia saturada é quando não tem ligações duplas, ok? Então, vamos voltar aqui. Olha só. Nesse caso, imagina o seguinte, que esse lipídio aqui, tá? O lipídio A, ele tem, vamos supor aqui que ele tem a mesma quantidade tem o mesmo comprimento, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar aqui lipídio com o mesmo comprimento de cadeia, para ficar mais fácil de comparar, tá? Vamos supor que agora eu tenho aqui outros lipídios e ambos têm o mesmo tamanho de cadeia. Mas o que diferencia aqui entre eles é o seguinte: o lipídio A só tem ligação simples, tá? Ligação simples aqui, ó, entre os carbonos, certo? O lipídio B tem aqui alguns pontos com ligação dupla, certo? Com ligação dupla. Então, aqui, como o carbono faz 4 ligações, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu mudar. Nesses pontos onde tem ligação dupla, né? Ficaria mais ou menos assim. Peraí. Ó, vamos contar aqui as ligações. Carbono sempre faz 4 ligações, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui 4 também, então tira um aqui de baixo. E aqui, para fechar a cadeia, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Maravilha, gente? Maravilha? Imaginou aqui? Eu tenho
dois lipídios com o mesmo tamanho de cadeia, mas o que que vai diferenciar agora, neste caso aqui, neste segundo exemplo, não é mais o comprimento da cadeia. O que que vai ser diferenciado aqui vai ser o grau de insaturação. O que que é grau de insaturação? Anota no caderno, amor. O grau de insaturação está associado com a presença de ligações duplas ou triplas, tá? Ligações, quando eu tenho uma cadeia saturada, é porque só tem ligação simples, ou seja, não contém ligação dupla. Voltando aqui então, nesse caso, a gordura A seria um exemplo de lipídio, o quê? Saturado ou insaturado? Só tem ligação simples, é o quê? Saturada. Saturada, perfeito. Saturada. Gordura saturada. Enquanto em B, eu tenho a gordura insaturada. Vamos lá, pelo nosso conhecimento popular, qual gordura é melhor? A saturada ou a insaturada? Quando a gente olha ali no rótulo dos alimentos, geralmente a gente evita qual tipo de gordura? Ou vocês não fazem isso ainda? A gordura trans, professora, a gordura trans também. Depois eu vou falar sobre a gordura trans. Mas além da gordura trans, a gordura saturada. Saturada? Exatamente, saturada. E por quê? Vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Por que que a gordura saturada seria pior, né, entre aspas, do que a gordura insaturada? Lembrando que tudo isso depende da quantidade que está sendo ingerida, né? Mas vamos voltar aqui para as lipases. Quando eu tenho ligação dupla nessa cadeia, tá? Quando eu tenho ligação dupla aqui nessa cadeia, essa ligação, ela é quimicamente, né? Como se tivessem uns elétronzinhos. Ela é quimicamente mais fraca. Essa ligação, ela é mais instável. Com isso, a atuação da lipase é mais efetiva. Quando tem ligação dupla, né, essa molécula vai ser metabolizada de forma mais fácil. A ligação simples, pensando na questão química, ela é mais forte, ela vai ser mais resistente. Quando essa cadeia só tem ligação química, ligação simples, essa ligação é mais resistente. Então, a lipase aqui, né, o nosso organismo, vai ter que atuar com uma energia maior para tentar quebrar essa cadeia, tá? Vai demandar mais energia. Então, neste caso, né, pensando nas ligações, qual gordura vai ser mais fácil de ser metabolizada? A ou B? B. Qual que vai ser mais fácil? Oi? A B. ou B? B. 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 Perfeito. A gordura insaturada vai ser mais fácil de ser metabolizada, certo? E com isso ela consegue ser convertida aqui pelo nosso metabolismo, né, em outros subprodutos de forma mais facilmente. Enquanto a gordura saturada, que nós devemos geralmente tomar mais cuidado, né, que nós devemos aqui evitar, essa gordura saturada, ela demanda uma energia maior para a quebra da cadeia. Estão acompanhando, meninas?
Sim? Sim. Perfeito. Então, olha só, pensando aqui Sim. na estrutura, tá? Na forma dessa cadeia, na forma aqui dessas moléculas. Nós temos aqui que a maioria dos ácidos graxos apresentam ligação dupla, né? Como eu falei, aquelas cadeias que não têm ligação dupla são as saturadas. Olha só, eu tenho essa comparação aqui. Duas cadeias de ácidos graxos com a mesma quantidade de carbono. Essa daqui é saturada, certo? Saturada, porque só tem ligação simples, enquanto essa outra aqui é insaturada, tá? Porque tem um ponto aqui de ligação dupla, tá vendo? Esse ponto de ligação dupla. Quando eu penso na forma da molécula, olha o que que acontece. A gordura saturada, como eu falei, essa ligação simples aqui entre os carbonos, ela é mais forte, ela é mais rígida. Então, ela oferece um formato para essa molécula totalmente linear. Quando você tem pontos de insaturação nessa sua molécula, aonde tem a ligação dupla, é como se tivesse aqui, ó, uma quebra, tá vendo? Né? Você tem uma torção dessa cadeia. Ah, professora, mas qual o impacto disso? Olha só. Imagine a seguinte situação, tá? Que você tem essa substância é formada, então, por uma série de ácidos graxos, ok? Que formam aqui um agregado, é como se você tivesse um pacotinho. Neste caso, né, aquele lipídio que é formado por ácidos graxos saturados, a aproximação entre essas cadeias, por serem cadeias lineares, ela é maior. Então, a interação entre as diferentes cadeias, ela ocorre de forma mais forte, tá? Você tem uma força maior nessas interações. Enquanto naquele lipídio que tem pontos de insaturação, quando você tem o grau de empacotamento, essa junção aqui entre essas diferentes cadeias, você forma ligações mais fracas. E isso influencia, inclusive, no ponto de fusão. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho, né, Faz esse desenho no seu caderno, que eu sempre cobro isso na prova. Eu tenho, né, um exemplo aqui da a gordura A e a gordura B, certo? Gordura A e gordura B. Neste caso, né, qual apresenta o maior ponto de fusão? Desenha aí no seu caderno, eu vou dar 5 minutinhos, tá? Faz o desenho da figura A e da figura B e pergunta, qual dessas gorduras apresenta maior grau de fusão, tá? Ponto de fusão. Obviamente, vocês vão ter que, quem não lembra, vai ter que pesquisar aí o que é ponto de fusão. E daqui a 5 minutinhos a gente retoma, tá bom? Vou dar esse tempinho aqui para vocês. Opa! Ai, ai, ai. Peraí que saiu. Vou dar esse tempinho para vocês anotarem aí no caderno de vocês. Rapidinho.
E aí, meninas? Concluíram? Preciso de mais um tempinho? Oi, 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 alguém aí? Estão escutando? Oi, sim. Conseguiram terminar? Ainda não. Tá, vou dar um tempinho aí maior. Tá bom. Na hora que vocês terminarem, avisa, tá bom? Tô aguardando. Pra mim já deu já. Opa, foi a Rafaela que falou? Raine? Quem que foi, gente? Falou, já deu, terminei.
vamos lá. Aí vocês vêm fazendo junto comigo aqui. Meninas, o que seria, a primeira pergunta, então, o que seria ponto de fusão? O que é ponto de fusão? É quando Passagem. é a temperatura da substância, quando ela passa do estado sólido para o líquido, é mais ou menos isso? É exatamente isso, muito bom. Então, é a temperatura, né? Quando eu penso aqui na temperatura, está associado com essa questão de energia, que aquela substância, ela muda, então, do estado sólido para o líquido, tá? Isso que seria o ponto de fusão. Vamos lá, então. Quando eu penso, essa gordura aqui, é uma gordura, é um exemplo de gordura, né, saturada, certo? Porque ela tá aqui com esse aspecto mais linear. Lembra aqui, ó, em relação ao formato dela, né? Você tem esse aspecto mais linear. A gordura insaturada, por causa da presença da ligação dupla, ela tem aqui essas quebrinhas, esses dobramentos aqui, né, na sua cadeia. Pensando então no ponto de fusão, que seria essa temperatura para que tenha aí a mudança, né, do estado sólido para o líquido. Qual desses exemplos, gordura A ou gordura B, tem um ponto de fusão, uma temperatura mais elevada para mudar do estado sólido para o líquido? Gordura saturada ou insaturada? Saturada? Saturada. Ótimo, saturada, tá? Por quê? A quantidade de energia, pensa que quando eu falo aqui nessa questão de temperatura, para mudar do estado sólido para líquido, né? Está associada aqui com a energia. Então, a quantidade de energia necessária aqui, né? Para poder desfazer esse pacotinho que está aqui de forma tão coesa, né? Vai ser muito maior do que a quantidade de energia que vai ser demandada neste segundo caso, porque você já tem uma interação menos estável entre essas cadeias. Então, essas ligações são mais fracas. A temperatura para mudar de estado sólido para líquido é menor. Basta você lembrar, tá? Exemplo de gordura saturada. A gordura animal, tá? Gordura animal, você tem muitas gorduras ali, muitas cadeias de ácidos graxos saturados. Então, imagina, por exemplo, não sei se, né, que realmente, geralmente do interior, que usa muito, quem já cozinhou com banha? Ou já viu alguém cozinhando com banha de porco? Eu já cozinhei com banha. Já cozinhou com... Ótimo. Então, vamos lá. Como que é? Quando tá lá na temperatura ambiente, né? Qual que é o aspecto da banha? Ela é líquida ou ela é sólida? Quando tá Depende, na se temperatura tiver ambiente. pois é, se for num tempo mais frio, ela fica sólida. Se tiver um dia Ela mais fica... quente, ela fica líquida. Isso, exatamente. Então, vamos imaginar aqui. Você pega aquela banha, né? Ela que fica ali esbranquiçada e tudo mais sólida. Aí você coloca na panela e aquece, certo? Quando você aquece aquela banha, ela muda do estado sólido para o líquido. Então, precisa de uma temperatura mais elevada, certo? Precisa de uma temperatura mais elevada para ela ficar aqui nesse estado mais de líquido oleoso. Imagina agora o azeite, tá? Que é rico em gordura insaturada. Então vamos pensar, comparar a banha com o azeite. Mesmo num dia frio,
né? Igual hoje já tá mais friozinho. Se eu olhasse ali na panela, se a panela estiver desligada, né? E tiver esse dia frio, a banha, que é gordura saturada, ela vai estar naquele aspecto de cera, vai estar mais sólida, né? O azeite pode estar o tempo frio que for, né? Ele vai estar num estado o quê? Líquido, Líquido. né? Porque quando eu penso aqui no Nayara. ponto de fusão dele, a temperatura para ele ficar aqui, né, nesse estado líquido, é muito menor comparado com a gordura saturada. Diga, A Jennifer tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo. sério? Vamos ver aqui. Fala para ela sair e tentar de novo, porque não tá aparecendo nenhum convite aqui para mim, não. Tá, peraí, só um minutinho. Tá, obrigada. Tô nada. Meninas, deu para acompanhar essa questão do ponto de fusão? A lógica desse ponto de fusão é mais ou menos a mesma daquela que eu falei anteriormente, em relação à energia, né? Olha só, no caso da gordura saturada, vai precisar de uma energia maior para quebrar essas ligações que são mais estáveis. Então, você tem que aquecer, tem que aumentar a temperatura para conseguir desestabilizar. Enquanto na gordura insaturada, você precisa de menos energia, menos calor para poder né, ter uma alteração nessa cadeia, uma maior fluidez. A lógica seria mais ou menos a mesma. Deu para acompanhar, gente? Nayara, e se tratando do ponto de ebulição, a saturada também vai ter maior ponto de ebulição que a insaturada? Sim, sim, também. Seria a mesma lógica. Tanto que, olha só, quando você coloca o azeite, por exemplo, né, na panela, tem muitas pessoas que não recomendam, né, utilizar o azeite, que ele vai pipocando. O que que acontece? Quando você aquece essa cadeia, ele muda a sua forma e ele começa a atuar aqui como se fosse uma gordura saturada, tá? Então você tem uma alteração também nessa estrutura de uma forma mais fácil. Certo? É por isso que algumas pessoas falam aí a questão do aquecimento do azeite, que é um líquido oleoso que é para ser usado, né, prioritariamente a frio. Quando utiliza aqui aquecido, ele perde aqui essas propriedades e começa no seu organismo ali a ser assimilado como uma gordura saturada. A gordura trans é pior ainda, tá? A gordura trans, o que que acontece? Na natureza, né, nós não temos ali a gordura trans. Então, já ouviram falar na tal da gordura hidrogenada, né? O que que acontece? É a partir de um processo industrial que você tem modificações, né, químicas ali, na estrutura daquela cadeia e óleos vegetais começam a ficar com esse aspecto aqui, ó, como se fosse uma gordura saturada, tá? Então, a gordura trans, ela também é bem estável e é difícil de ser metabolizada. Então, por isso que tem um risco de ser mais acumulado no nosso organismo, tá? Pessoal, vamos lá. Deixa eu ver aqui quantas horas. 9h10. Deixa eu só ver aqui. 3, 2, 3. Mas essa parte é rapidinha. Em relação ao lipídio ainda de armazenamento, tá? A gente fala muito sobre o triglicérides. Então, todo mundo que já fez aí exame de rotina, né? Geralmente você tem ali a taxa de triglicérides, né? A taxa de triglicerídeos, está elevado. O que que seria esse triglicerídeo? É um lipídio bem simples, que ele é composto por glicerol mais 3 ácidos graxos, por isso que a gente chama de triglicerídeo, tá? Ele é importante do ponto de vista de armazenamento energético para o nosso organismo.
Esses triglicerídeos, então, armazenam energia e proporcionam isolamento térmico. E uma coisa interessante é em relação ao potencial dele energético. Olha só, a oxidação de 1 grama de triglicerídeo libera mais do que o dobro de energia que um grama de carboidrato, tá? Então, o triglicerídeo, quando a gente pensa em fonte energética, a fonte energética com maior quantidade de energia ali, né, seria realmente o triglicerídeo. A diferença é a seguinte, que o carboidrato, quando eu falo de carboidrato, glicose, por exemplo, a glicose, ela é liberada mais rapidamente no nosso organismo. Então, eu não sei se vocês já ouviram, mas assim, tem gente que fala, não, quando você está fazendo esteira, primeiro você está quebrando o açúcar, né, naqueles primeiros ali minutos, e só depois de 50 minutos de esteira que você começa a quebrar realmente gordura, aquele triglicerídeo, aquela gordura que está armazenada ali na bainha. Por quê? A glicose, ela é disponibilizada mais rapidamente, né? Ela é como se fosse uma energia de emergência. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja numa situação que teve uma queda de energia, o seu cérebro precisa de energia para funcionar, você está ali sentindo aquela tontura, né? Tá ali quase desmaiando, e o que vai ser quebrado? O que vai ser disponibilizado? Qual que vai ser a reserva energética? A glicose, o carboidrato. Pá! Dispara, libera a glicose para abastecer ali aquele cérebro para manter aquele organismo. E a pessoa tem a tontura, mas não chega a desmaiar, certo? Então, geralmente, nós temos... vocês estão fazendo bioquímica, não, né? Acho que essa turma vai fazer bioquímica depois. Não, a gente está fazendo. Não. Não, eu acho que vocês têm no semestre que vem. Lá na parte de bioquímica, vocês vão ver que geralmente, quando a gente fala assim do organismo, né, é importante a gente conhecer como que funciona o nosso organismo, os açúcares, quando fala em demanda energética, os açúcares, os carboidratos são quebrados primeiro, tá? Antes ali do triglicerídeo, que seria um tipo de gordura. Olha que interessante. Triglicerídeos armazenados nos adipócitos, que são aquelas células de reserva de gordura, né, do nosso tecido adiposo, permite a sobrevivência por meses em jejum. Enquanto a quantidade de glicogênio, que é esse carboidrato de reserva, armazenado no organismo humano, armazena a energia necessária para menos de um dia. Então, se nós não tivéssemos esse triglicerídeo como um armazenamento, né, energético nos adipócitos, como que nós iríamos sobreviver, né? Então, comparativamente, o triglicerídeo, ele tem um maior valor ali energético, né? Tem uma maior capacidade de fornecer e armazenar essa energia do que a quantidade de glicogênio. Lembra, então, que o carboidrato ele vai ser quebrado mais rapidamente, vai ser liberado mais rápido, enquanto essa liberação lenta de energia, essa metabolização lenta, que está associado com essa função de armazenamento, vai ser especialmente desenvolvida pelos triglicerídeos. Aqui, só para comparar, então, a gente... Oi, amor. Você tinha falado que o triglicerídeo ele é um dos mais simples, acho que mais simples ácidos graxos, não é isso? Aí. Sim. Mas o diglicerídeo, ele não é mais simples do que o triglicerídeo, ou não? Sim. Sim. Mas os triglicerídeos são os mais comuns aqui no nosso organismo, né? Então, o principal seria que
o principal lipídio de armazenamento. Tanto que quando a gente faz aqueles exames de rotina, né, geralmente o que é avaliado? Nível de colesterol, LDL, HDL, gordura total e triglicérides, tá? Então, mas boa colocação, o de glicerídeo realmente tem uma, uma constituição ainda mais simples. Boa. Obrigada. Nada. Mas o mais aqui no nosso organismo mais comum mesmo e utilizado inclusive como lipídio aí de armazenamento, né? É o triglicérides. O diglicerídeo, ele geralmente ele é produzido ali a partir de um processo industrial, né? Então, ele está muito associado com também com essa alteração da própria indústria, né? Que vai, igual eu falei da gordura trans, o diglicerídeo também, ele tem essa questão aí, que ele é muito utilizado como uma conversão de outras gorduras, certo? E ele vai ser quebrado mais dificilmente por ele ser uma substância mais simples ou não, o diglicerídeo? Ele vai ser mais fácil de ser quebrado do que o triglicerídeo? Não, aí eu acho que assim, o risco associado é que, como faz parte de um processo industrial, né? Ele pode ser quebrado facilmente, mas é considerado um aditivo. E aí, sempre que a gente fala de alimento, né, a gente busca o que é natural, né? Porque quando tem essa questão de processamento, alimentos processados, ultraprocessados, né? Você tem, além do aditivo, que seria esse diglicerídeo, que seria como um emulsificante, geralmente tem outras, né? Outras substâncias. Então, assim, imagino que pela aquela lógica de quebra, seja fácil de ser quebrado. Mas como faz parte de um processo industrial, onde você tem alterações de alimentos, tem outros tipos de aditivos que geralmente são adicionados além do diglicerídeo. Fui clara? Sim, foi. Sim? Perfeito. Aditivo seria mais ou menos uma coisa que não é tão essencial? Natural. Por exemplo, né, coloca ali glutamato monossódico. Você pega lá um chips e ele tem glutamato monossódico, né? O que é isso? É um tipo de sal, um tipo de aditivo que vai estimular a salivação. E aí, por isso que é impossível comer só um, porque você começa a salivar, né? Tem até essa campanha de marketing. Você começa a salivar e aí você quer, né? Essa questão de saciedade é interrompida. Corante, aromatizante, conservante, acidulante são exemplos de aditivos que você não encontra na alimentação natural e que, pelo próprio processamento da indústria. Então, esse diglicerídeo também seria muito utilizado como um aditivo, certo? Por esse processamento. Então, não é algo assim muito legal pensando em alimentação saudável, né? Porque a alimentação saudável a gente sempre busca o alimento mais natural. Ao invés de consumir um suco de caixinha de laranja, né? Que tem o néctar de laranja, que tem uma série de aditivos, uma série de compostos químicos, pega a laranja e espreme e tal, que ela vai ser melhor, certo? Então, assim, seria essa questão de alteração mesmo da indústria alimentícia. Ah, sim, entendi. Obrigada. Ah, perfeito. Vamos lá, gente, aqui só para fechar, então, essa primeira parte, tá? Como a gente tinha falado aqui do azeite,
e da banha, né? Geralmente aqui os óleos vegetais, eles são ricos em ácidos graxos insaturados, então lembrando, né, aquela questão da sua temperatura aqui, então tem aquele aspecto líquido, enquanto que a gordura animal geralmente é mais rica em ácidos graxos saturados, o que adquire aqui aquele aspecto sólido, gorduroso, a uma temperatura ambiente. Tá bom? Meninas, vamos dar nossa pausa. Vou fazer aqui meia hora com vocês, tá? Meia hora, então aqui 9h20 mais 30. 10 para as 10 a gente volta, tá? E aí eu vou falar sobre os lipídios de membrana. Combinado? Meia horinha aí de intervalo para a gente. Até mais. Combinado. Combinado. Até mais. Até mais.